Graça e paz, queridos irmãos, amantes da palavra de Deus e, consequentemente, do Deus Todo-Poderoso, amém? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, busca ela, medita nela, de dia, de noite, no meio do caminho, onde estiver, a palavra de Deus estará sempre na sua boca e no seu coração, amém? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Êxodo. Êxodo, que significa, segundo a tradução do grego, né, da Septuaginta, que foi empregada ali, saída ou partida, né, do povo de Deus do Egito, que foi tirado com mão poderosa, né? Deus os livrou dos seus exatores e assim, né, usou Moisés como um tipo de Jesus para a libertação deste povo do jugo da escravidão durante um ano de 430 anos, né? Ele foi escravo do Egito, onde ali o povo se multiplicou, cresceu e foi assolado ali através de trabalhos forçados, né? E começou a clamar a Deus, e Deus os ouviu e os escutou, amém? Nós vamos ler hoje mais 4 capítulos, que é o capítulo 5, 6, 7 e 8, né? Hoje nós vamos ver sobre algumas pragas que foram lançadas no Egito para que Deus pudesse forçar a Faraó a libertar o seu povo, né? E onde também, através disso, ele mostrou o seu poder e a sua glória, né? Nós vamos ver a praga do sangue, das rãs, dos piolhos, das moscas e peste nos animais. São 10 pragas, né? Depois haverá das úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão e a última, a morte dos primogênitos, amém? Vamos fazer a leitura então do capítulo 5, onde diz que Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que
que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: porque não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: porque fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido, e também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com braço estendido, com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entre e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Rúben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Rúben. E os filhos de Simeão: Gemuel e Jamim, Eoade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson: Libni, Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari: Mali, Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar: Corai, Nefeg, Exigre. E os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citri. E Arão
tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou a Nadab, Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana, e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esses são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus ensina Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tenho enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse-me mais o Senhor: dize a Arão: toma a tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos odres de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito.
E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8, Praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com as rãs todos os teus termos, o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, aos teus fornos e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos e por teus povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fique no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas e dos teus servos, e do teu povo somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida desses enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios, perante os seus olhos não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó:
Ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vagues longe, orai também por mim. E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Amém? Glória a Deus. Finalizamos então aqui a nossa leitura de hoje, com 4 capítulos, 5, 6, 7 e 8, onde nós vimos aí um endurecimento aí do coração de Faraó, para que nele o poder de Deus fosse manifesto, amém? Então que nós não venhamos endurecer o nosso coração diante da palavra dele, diante da sua glória, do seu poder, porque coisas terríveis podem acontecer sobre as nossas vidas, Dura coisa é nós endurecermos o nosso coração diante da palavra do Senhor, amém? Depois de termos visto a sua glória, o seu poder, nós rejeitarmos a Ele. Então, que isso não aconteça conosco. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia de bênção, de vitória, de estarmos aqui nos debruçando diante da palavra do Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, te agradecemos todo dia, todo instante, toda hora, pelas suas maravilhas, pelas suas bênçãos, pelas suas vitórias, Senhor, meu Deus, querido Deus amado, porque tu és um Deus tão maravilhoso, poderoso, grande, um Deus longânimo para com aqueles que te invocam em espírito e em verdade, meu Pai. Não resistirá o Senhor a um coração contrito, agradecido, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a cada vida, a cada alma que está, meu Deus, clamando a Ti, buscando a Ti em espírito e em verdade, meu Deus. Aqueles que carecem, Senhor, meu Deus, querido Deus amado, que o Senhor olhe para ele, ore para ela e lembra-se que ele é pó, que ela é pó e que a Tua misericórdia é grande para com cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?